Bom, pessoal, vou falar aí dos principais pontos para a gente operar o Veronte, fazer desde a configuração até a operação da missão, beleza? Vamos lá. Primeiro, visão do hardware. A gente tem duas unidades que são exatamente iguais do ponto de vista de hardware, o que muda entre elas é o software que está rodando, beleza? Então, quando você tem o Veronte conectado no computador, você vê que aparece a unidade, ele é reconhecido automaticamente quando você pluga pela porta USB. Então, ó, tirei do USB, vai desconectar ali, e esse chicote que vem com ele é o que você usa para comunicar a unidade com o computador e com o joystick. Então, vamos lá. Você tem o cabo do joystick, que é um cabo P2, a gente usa o adaptador para ligar no rádio Futaba, beleza? Ponto importante disso daqui. Quando você está operando pelo P2, o sinal que entra aqui é ppm. E o Futaba e nenhum outro rádio emite ppm se você não configurar isso para ele. Então vamos lá. Como é que você faz? Nesse caso desse rádio daqui, você vem em System Menu. Como é que é? Desculpa, não. Linked Menu. Você vai para a seção 2 do Futaba. E aí vai ter essa tela daqui, que você tem a opção de selecionar trainer, e ele tem que estar com o trainer ativado. Isso daí faz com que saia ppm aqui por trás, senão você vai plugar, você não vai reconhecer. Ali pede do sinal. Então ó, ativado, agora está inativo, então isso daqui tem que estar ativado. O trainer dele tem que estar ativado. Quando o trainer dele está ativado, ele não conecta em receptor, beleza? Então se você quiser usar ele para pilotar o Atobin, por exemplo, ou qualquer outro avião, você tem que desativar o trainer. Entendeu? O trainer está ativado quando você vai fazer simulação. Beleza? Entendido? Então, ó, plugou o P2 no adaptador, o adaptador no rádio. O rádio está ligado no Veronte. Aqui você tem dois cabos, o USB e o de alimentação. O de alimentação que você tem que usar é o main, ok? Então, isso daí é importante. Se ligar nisso daqui não vai acontecer nada. Inclusive, eu não sei para que serve esse SUC VCC, mas o cara também falou que não vai usar. Então, beleza. Então, energizou o Veronte, conectou o rádio, plugou no USB. Ele deve ser reconhecido pelo Windows e quando você tiver com o pipe, ele vai reconhecer sozinho. Beleza? Aqui, ó. Você alimenta ele através do rádio? Não, eu alimento ele através daquela da fonte fonte ali. aí. Isso. Fonte Tem uma fonte aqui, ó. A gente ligou no main VCC. Main VCC é a fonte. Show? E o rádio, ele não é alimentado por isso daqui. O rádio, ele está descarregando agora. Ele está emitindo sinal por conta própria. Bom, vamos lá. Sobre configuração de antena. A gente tem agora o Veronte conectado no computador, o rádio conectado no Veronte, e a gente tem duas antenas conectadas no Veronte. A primeira antena é a antena de Lost, Line of Sight, beleza? Ela dá 30 km de alcance. A segunda antena é do GPS. Então, a antena de cima para comunicação por rádio, a antena de baixo GPS. Isso daqui dá bem na documentação. É só você olhar lá, posicionamento das antenas, está na primeira página do manual. Show? A antena fina, essa antena fina primeira, ela é para comunicar com outro? Com outro Veronte, exatamente. Inclusive, quando você ligar o outro Veronte, eles vão se comunicar por essa antena, que é de 900 MHz ou 1 watt, e você vai poder configurar o outro Veronte por ela. Então, você vai ver que ele vai aparecer no pipe, e aí se você quiser modificar as configurações desse outro Veronte, você vai poder fazer, beleza? E a antena de GPS, enfim, GPS. Tá, agora a gente tem o Veronte conectado no computador com o rádio e as antenas. Como é que a gente faz a configuração para poder realmente usar ele para alguma coisa? Nesse caso aqui, vocês estão vendo que a configuração que está rodando nele é do Atobá. Nesse ponto a gente tem uma questão importante que é a seguinte. Essa unidade daqui, física, essa caixinha em específico, a serial number 1497, anota isso daí que é importante. A 1497 é a única que reconhece o rádio, certo? E isso daí é uma coisa que a gente vai ter que resolver com a Invention depois, porque a 1496 ela deveria ser a unidade de ground, mas ela agora está como unidade aérea porque o rádio ele não está sendo reconhecido por ela, nenhum rádio é reconhecido por ela, provavelmente é um problema físico, ok? Tá. Então, como essa daqui é a única que reconhece o rádio, a gente vai usar ela ora como ground, ora como Atobá. Quando a gente vai usar ela como Atobá? Quando a gente quiser fazer uma simulação de hardware in the loop. Porque para o hardware in the loop a gente precisa do controle ligado no pipe,
mas a gente também precisa de uma caixinha rodando o software de unidade aérea ligado no pipe, para o pipe se comunicar com o X-Plane e aí fechar a malha de controle, beleza? Então a gente tem o modelo virtual rodando no jogo, a gente tem o Ground Station controlando uma caixinha que futuramente vai estar no avião, mas agora ela está conectada no computador para a gente fazer uma simulação. Assim ela tá Tudo com bem? uma toba. Exatamente, assim ela está com uma Tobá. Mas- Então, fala. Tudo bem. E esse é o ponto onde eu queria chegar. Ela tá com uma Tobá. Como é que a gente faz para mudar? Bom, você vem... Vamos ver se tá filmando direito. Tá. Você vem aqui nas 3 bolinhas. Tudo que você for fazer de configuração, você começa com esses 3 pontinhos. Vem Import. Depois, um arquivo de versão. A gente está salvando todos os arquivos de versão no Drive. Tem uma pasta aqui já, um atalho de Veronte. E aí você vai selecionar o arquivo de versão de Ground. A gente tem aqui um que já está configurado. É esse daqui. Você dá abrir. Quando você abre o arquivo, ele pergunta o que você quer fazer com ele. Então você vai dar override, sobrescrever o setup, o trim e a calibração. Dá um accept. E aí você vê que não aconteceu nada. Porque tudo que você faz no Veronte Tem que salvar. tem que salvar. Beleza. Então aí você salva. Clicando no disquete. Já virou a talinha? Não, ele vai virar ground. Se for import file com file pra onde? Import. Isso daqui, import. Aí vai aparecer uma caixinha. Vai ter version file. Aí é ver file, né? Ele abreviou. Se você clicar em ver file, você vai abrir um dialog box que você vai achar o arquivo em algum lugar do computador. Que no caso está na pasta Veronte, beleza? Dentro de projeto Tobá. Aquele projeto Vant, técnica, projeto Tobá, Veronte. Vai ter uma pasta para Veronte. Diferente, beleza. Isso. Depois eu acho pertinente a gente dar uma organizada naquela parte, que eu olho para aquilo e tô perdido. Quando eu vejo aqueles arquivos, eu não sei Sim. se tem Não, ele está em ordem de versão. Então as versões mais antigas estão em cima e ele vai atualizando pela data. Beleza? Mas tem, tudo ali tá estável. Não, são versões. Não, a gente estava usando as últimas duas, porque ali foram arquivos. Foram arquivos intermediários, beleza? Que o de baixo funciona melhor do que o de cima em algum aspecto, entendeu? Tá. Aí, ó, deu uma mensagem aqui. Continuar e restartar Veronte. Aí agora ele vai aparecer como ground, se tudo der certo. Veronte 1497, ground. Ele tá maluco aqui, se eu não me engano, porque o ground ele não tem horizonte artificial, né? Não faz sentido. Então, beleza. O que você tem que configurar do ground? Basicamente, o ground station ele vai se comunicar com a unidade aérea e ele vai mandar os sinais de controle do teu rádio, beleza? E o principal aspecto disso você tem que fazer o setup desse rádio aqui pro ground conseguir capturar o ppm dele de forma certa. Então, fazer o setup. Você clica nas 3 bolinhas, setup, show? Aí vai aparecer uma janelinha dessa. Você vem em Devices, que é onde tem a câmerazinha. Esse menu de setup ele é igual tanto para o ground quanto para a unidade aérea. O que muda é o sentido das coisas que você faz em relação a essa configuração. Então, por exemplo, aqui, do ponto de vista do ground, é muito importante que você defina a forma como o sinal está chegando na caixinha, porque ela vai fazer a interpretação do sinal físico, certo? Quando você tem um setup da unidade aérea, é importante que você defina, a partir desse sinal físico que o ground está recebendo, como é que ele vai atuar sobre as variáveis do avião. Então, por exemplo, aqui no ground você tem que falar, não, o ppm ele tem uma forma de onda, por exemplo, continuando, stick, se você vier em ppm e selecionar o ppm 1, aqui você define, o ppm ele tem uma forma de onda que o pulso mínimo tem essa largura, o pulso máximo tem essa largura, o intervalo entre o início do pulso mínimo e o máximo do pulso máximo é tal, entendeu? Então você vai passar os parâmetros da forma de onda. Isso daí está bem descrito no manual. Tem uma foto que ele diz exatamente todos os parâmetros que você tem que colocar aí. E aí você está fazendo a configuração do Futaba para o Ground Station conseguir captar o ppm, certo? Do Ground, cara, fora isso... E se for em stick, aí se for em ppm, né? Isso, stick, ppm, ppm 1. Beleza? E com essa configuração só faz sentido pro ground. Só o ppm quem está reconhecendo é o ground.
O Air Unit, ele não vai ter ppm ligado nele, porque o ppm vem por cabo, entendeu? Então, o que ele está recebendo, o Air Unit, não é sinal de ppm, está recebendo posição de variável, entendeu? E aí, posição de variável você vai configurar no Air Unit. Eu vou reformatar ele aqui, vocês vão ver. Aí, se você vier aqui em Others, deixa eu ver aqui, tá, I/O Manager, beleza. Então, ó, por que a gente está usando o ppm1? Eu não entendi direito o que é essa sigla aqui, mas o ponto é, você tem que ter o CAP1 ligado no ppm1, CAP2 no ppm2, e aí esse daqui é tipo o rádio primário que está recebendo o do ppm1, tá ligado? Basicamente isso. Então, se por acaso estiver desconfigurado, é bom dar uma olhada nisso daqui. A porta que ele tem que dar o enable é essa GPIO01, beleza? E o tipo de sinal é esse, First Rising Edge. Isso daqui não tem muito o que mexer, tá ligado? É mais uma configuração default mesmo. Mas se você for usar um outro rádio no futuro, pode ser que não seja essa. Então é bom ficar ligado que existe isso daqui para você ver se a forma de onda tá certa, se está entrando pelo lugar certo. Exatamente. Tá, só clica nesse menu aqui, por favor. Aqui. GPIO. Tá. Aí você colocou... GPIO 01. Você botou esse aqui, então. Não, é o I/O. Esse aqui. Aí você não é nem intuitivo. Não, não é intuitivo. Isso daí é o tipo de coisa que se der merda, vocês vão mandar e-mail, o cara vai resolver por TeamViewer. Tipo, não tá nem no manual. O acesso a isso daqui, tá ligado? Nem tem. Não tem como fazer. Tá. Mas tá bom. Isso. Se der qualquer merda da unidade do ground não reconhecer a unidade aérea, por exemplo, você conectou a unidade aérea e ela não apareceu aqui. Então pode ser um problema de configuração de rádio. A última opção aqui, rádio. Quando você está no ground, você tem que ter o output power com 30 dBm, ok? A conexão PP, point to point. O address, ele tem que ser o master, porque ele é o ground unit, ok? E o network address, você coloca 1, que é tipo a porta por onde eles vão se comunicar. Então, tipo, vai ter que ter um no ground e um no air unit, beleza? Só que... esse menu? Cara, isso foi o cara que me falou por e-mail. Não, foi mal, No rádio. no rádio. Aqui O você último vê ícone. o último ícone, Mas rádio. tipo uma antena. Isso. Tudo dentro de setup, tá, galera? Então, ó, Rádio. 3 pontinhos, setup, vai abrir esse menu aqui, rádio. Show? Aí os parâmetros 30 dBm. 30 dBm, tipo a maior potência, conexão ponto a ponto. Você identifica o ground unit como master e você coloca o network address como 1. Show? Beleza. Isso vai no outro menu também, digita, né? Vai Como assim? reconhecer o... Isso, o 1, ele é comum tanto ao ground quanto ao air unit. O master, ele é só pro ground. O air unit, você vai colocar slave 1, slave 2, slave n, quantos slaves você quiser. E o PP é conexão ponto a ponto, porque você está comunicando um ground com um air unit. Se você tiver mais de um avião voando, você troca isso daqui para ponto to multipoint, que aí é tipo, você está mandando para geral, entendeu? Faz um broadcast. Múltiplos pontos. Aí eu já não sei como é que funciona, mas no futuro a gente vê. Aqui, Radio Model deixa default, tipo aqui tá P400, em tese era para ser o P900, mas eu não vou mexer nisso. Tá funcionando assim, mas whatever. Esses múltiplos pontos deve ser para te dar a posição de todos os aviões que estiver voando, sim? Não, isso daí é comunicação de rádio. O que ele está dizendo ali é, essa unidade ela é uma master, eu estou fazendo a comunicação dela com vários pontos, ponto para o multiponto, então tudo que ela mandar, todos os outros pontos vão receber, beleza? E tudo que os outros pontos receberem, ela vai mandarem, ela vai receber. Informação de volta. Exatamente. No nosso caso é ponto a ponto, porque a gente tem um ground e um air unit, beleza? Então, uma unidade o outro que aérea. vai Isso. ter lá. Então vamos lá. Lembrando aqui, 3 bolinhas, import, arquivo de versão, venho aqui no Veronte e vou colocar a última versão, Cruise 1.2, beleza? A última é a mais recente. A última mais recente, porque é a que tá dando certo. A última foi baixada, então. Ela já aceitou, beleza? Deixa eu te falar, no dia de operar o avião, aquele que tu tava mexendo vai estar no aparelho em si, no nosso avião, e esse vai estar onde?
Vai estar exatamente aqui no computador, no laptop. No shelter. Isso, no shelter, isso. Mas conectado ao rádio, assim mesmo? Exatamente nessa configuração, com o ground ali aparecendo, com o rádio conectado nele, com ele conectado no computador, Assim vai e ser com o ele modo de software aberto. operação dele. Esse é o modo de operação dele. Ground, pipe, rádio conectado no Veronte conectado no computador. E aí o sinal Beleza? dele para o outro avião. Aí o sinal dele, o rádio, ele tá ligado, não é no computador não, o rádio tá ligado na caixinha, ele vai pegar direto o sinal de comando, de controle, e vai mandar pela antena lá pro avião, beleza? E aí aquela caixinha que você fez vai estar dentro do avião voando lá. Ao mesmo tempo que ele está operando, ele manda sinais de volta para ele, para tudo saber. Manda, tem telemetria. Essa parte foi rápida porque o ground eu realmente não configurei nada. Eu não sei exatamente se tem mais coisa para configurar, mas o Atobá, a unidade aérea, tem um monte de coisa, inclusive isso que você pode... Isso que você está falando a gente vai ver agora. Então, até a questão dos sensores de temperatura e tudo mais? Tudo. É porque isso tudo não está configurado, não, mas você vai aí a configurar. gente vai ter que ter 3 telas mesmo. então na hora de botar o Atobá para voar o Atobinha, vai ter que ser essa configuração mesmo, né? Pegar um laptop. Um laptop, exatamente assim, só que isso daqui vai ter que estar como ground. Lembrando, eu coloquei o Atobá agora por 2 motivos. Primeiro, para mostrar para vocês como faz o Hard in the Loop. Então essa caixinha precisa estar rodando um software de unidade aérea. Certo. E segundo, porque para configurar ela, tipo, como a futura unidade aérea que vai sair daqui para lá, você liga ela no computador e faz a configuração. Apesar de que eu poderia estar com o ground conectado aqui e fazer a configuração via rádio, também dá, entendeu? Certo. Por exemplo, essa daqui vai ser o ground, então eu coloco ela como firma do ground. A caixinha que o João colocou no avião, eu posso deixar no avião, ligar ela vai ser reconhecida aqui, eu faço toda a configuração por rádio, entendeu? Mas como a gente fazer o Hard in the Loop, você precisa desse cabo. Não tem como fazer o Hard in the Loop por rádio, tá ligado? Então vamos lá. Bom, atualizei o firma que estava antes. Agora a gente tem aqui a unidade aérea. Vamos ver o setup, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Questão do procedimento de segurança. Por exemplo, a gente está ligado aqui, faltou energia. Certo. O processo todo é encerrado. O processo do ground station, mas aí quando o avião percebe que ele perdeu comunicação, ele começa a entrar em loiter. Mas a gente programa ou isso é automático do próprio programa dele? Cara, isso é automático, mas eu não tenho... a gente que tem que dar os parâmetros do loiter. Os parâmetros do loiter, tá com o gerador o loiter ele é um voo autônomo. Se você não tiver com seu controle de voo bem configurado, ele não vai conseguir manter loiter. Ele vai ficar louco. Entendeu? E é por isso que a gente faz a simulação com o X-Plane. Que é o que o Vitor está fazendo. Isso, exatamente. Que era o que ele estava fazendo ontem. Ele falou que não estava conseguindo era a questão da velocidade e altitude. Ele está subindo e a velocidade... Tá, vamos tentar resolver isso. Bom, calma aí, vamos lá. Um ponto importante, galera. Vamos lá. Coisas que podem ajudar a fazer aquela configuração quando ainda estava no ground. Quando você... Vamos ver, só um negócio aqui. Tá, olha só, vocês estão vendo aqui, eu estou mexendo o stick e as variáveis estão mexendo, beleza? Mas isso daqui não vem de fábrica, eu adicionei isso no que eles chamam de workspace, que é esse conjunto de caixinhas que ficam flutuando na sua tela enquanto você usa o ground station. Como é que você faz para adicionar o workspace? Você vem aqui, clica em workspace, beleza? Então vem no símbolo do Veronte, canto esquerdo superior, depois vem em workspace, aí vai abrir essa janelinha aqui, vai abrir essa janelinha, aí você pode selecionar, você pode criar e salvar diversos workspaces. Então, tipo, esse daqui foi um que o piloto criou quando a gente estava fazendo a configuração inicial. Então, vocês veem que tem muito mais variável, porque a gente precisava medir todos os sinais, tanto o sinal cru do rádio, quanto o sinal processado, quanto o sinal da variável. Isso, a gente salva o workspace em arquivo. Maneiro. Então, ó, eu abri agora um workspace aqui que tá cheio pra caralho. Esse daqui, se bobear, vai estar até mais. Wave sticks. Tá nem tanto, tá organizado. E esse daqui, o default, a gente deixou para operação mesmo, que ele é um pouco mais clean. Beleza? Okay. É chato que foi tudo pro lado de lá. Mas whatever.
Para editar essa Pra- esse lapisinho. Isso, para editar você vem aqui, você clica em New, isso daqui são todas as variáveis, beleza? Ó, tá vendo piscando ali, ó? Então, são as barrinhas que a gente adicionou. Se você vier em New, você tem uma infinidade de widgets aqui para colocar. A gente tem usado o bar por uma questão de porque é bonito. E aí você seleciona qual é a variável que ela vai estar mostrando. Então, quais são, assim, de forma bem geral, quais são as variáveis que estão no teu sistema? Você tem as variáveis que representam portas analógicas e digitais do próprio Veronte, que você pode configurar em conexões. Você tem as variáveis que representam os sinais que você está mandando para o Veronte, sejam eles sinais crus ou sinais processados, a gente vai falar disso. Você tem as variáveis da aeronave, então velocidade, posição, enfim, altitude. E tudo isso você pode selecionar por aqui. Então, por exemplo, se você quiser digitar aqui roll, você tem a variável de roll, que é realmente a posição angular do avião. Você tem o desired roll, que é a variável de controle. Entendeu? Então aqui é a lista de todas as variáveis que estão rodando no sistema em qualquer momento. Beleza? O roll puro é o Roll atual. é o roll atual, roll de Ele vai dar movimento o mesmo, vai dar o roll do avião. Show? Naquele momento. E é assim que você adiciona isso daqui. Se você clicar aqui em configurar, botão direito configurar, tem como mudar alguns parâmetros. Cadê? Janela de configuração. Bugou. Enfim, vamos dar uma hide aqui. Tá bom. Então é basicamente assim que a gente adicionou o sensor de RPM, o horizonte artificial, que não está funcionando por algum motivo, velocidade, altitude, tudo isso daqui, essas barrinhas, elas representam variáveis tanto do avião quanto em termos de sinal mesmo. Então qual que é a diferença? Tipo, uma variável do avião, por exemplo, aileron da direita, aileron da esquerda, representam os sinais físicos de PWM que estão saindo, que vão controlar servos. Só que esses sinais físicos, eles possuem relação com umas variáveis que são sinais puros, tá ligado? Assim, tipo, virtuais, a nível de software, que é o que o rádio manda em sinal, e aí você processa, gerando um valor numérico qualquer, que vai corresponder a um valor de ângulo para a deflexão da superfície de controle. Beleza? Então, só para isso ficar mais claro, vindo aqui em Setup, abre essa janela. Quando você vem em Connections, você pode fazer esse setup das conexões físicas. Então, a que interessa aqui pra gente é essa de PWM, beleza? Se vocês virem aqui, tem essa de PIO, que são os pinos 14, 15 e 16. De PIO, lembra, era por onde chegava o ppm, beleza? Então, isso daí possui relação com o chicote que está aqui dentro, ele está ligado em um desses pinos, o 14, 15 e 16, e o ppm do rádio está entrando por aí, beleza? Isso daí é uma configuração física. O PWM é por onde a gente vai se comunicar com os servos. Então, a gente colocou aqui PWM 1, right aileron, 2, left aileron, 3, flap, 4, flap, e o elevator tá no 8 e no 7. Não, no 8 e no right elevator. Cadê o left elevator? Tá usando quantos canais aí? 8? Cara, a gente tá usando alguns canais. Front wheel, right elevator. Caralho. Olha, você dá a cor também do carro? Dá, ó, tá vendo? Você vai clicando, ele vai dizendo qual é a cor. Porque é difícil achar os cabos. Não, são muitas cores. Aí pra tu... São muitas cores. Só uma dúvida, o nome que tá aqui, você colocou right elevator, aqueles nomes são default ou você que tem que Ótima criar? pergunta. Como é que você... Porque olha só, aqui você está atrelando um pino físico a uma variável e tem uma lista de variáveis aqui, tipo, de onde é que elas vieram. Beleza, elas vieram daqui. Você tem painel de variáveis, aí você vem
variáveis é o painel macro, né? Depois você vem em System Variables, aí você vem em Names, e olha aqui a lista de variáveis. Isso a gente pode mudar. Exatamente. Então, se eu mudar aqui right aileron para left aileron, eu estou mudando só o nome, mas eu não estou mudando O output. exatamente, o nome default dela. O output, ele continua sendo actuator output S1. Então, tipo, eu estou pegando e renomeando essa variável. Essa variável daqui é realmente default. Agora, eu estou colocando um nome para deixar ela inteligível, para representar alguma coisa. E aí, essa variável interna, eu posso atribuir a alguma porta física, como eu estou fazendo aqui. O que eu estou achando esquisito é que essa configuração aqui de PWM está escrota. Right aileron, left aileron, vou colocar aqui right elevator e left elevator. Cadê o left elevator? Embaixo. Boa. Então, left elevator, right elevator. E dá um save aqui. Por que não tem perigo fazer isso que eu fiz agora e desconfigurar a porra toda? Porque eu tô mexendo nas portas físicas. Então, o que eu fiz agora foi... Cadê o cabo? Ah, o cabo que a gente liga o servo não tá aqui. Mas o que eu peguei a gente tem um array, o Edilson soldou ali, que tem 8 pinos. Eu falei que o terceiro vai ser o elevator da direita e o quarto vai ser o elevator da esquerda. Se eu colocasse o 8, eu só ia ter que mudar o lugar onde eu plugo o servo, entendeu? Mas eu não estou afetando uma variável do sistema, eu estou afetando a saída por onde eu vou controlar essa variável, sacou? A saída por onde eu vou ter que ligar o PWM. É como se eu pegasse o receptor FUTABA e pegasse ali o canal 1 com 8 e trocasse, tá ligado? É uma mudança física, tá entendendo? Mas como que você sabe, naquele control output 1, 2, a variável mesmo do sistema, como que você sabe que aquele cara tá controlando... Não, então... Tipo, tipo, você disse que esse cara é aileron, beleza, aileron direito, por exemplo. Isso. Mas por que ele realmente é o aileron se ele é só uma variável qualquer? Não, então, aí é que tá. Existe uma lista de variáveis, beleza? Que você pode atrelar a portas. Então é como se eu tivesse declarado uma variável que eu não tivesse atribuído um significado a ela. Um apelido da variável. Contra o output S1 vai estar relacionado ao canal 1. Isso. S2 é o canal 2. Só que contra o output S é alguma coisa, porra, foda pra caramba. Vou dar apelido pra isso. Mas a priori você pode conectar qualquer coisa lá no aileron direito. Certo. E você disse que aquele control output está no canal 1, 2 ou N Isso. Aqui, PWM. No pino 1 de PWM, no pino 2, isso daqui são os pinos mesmo, tá ligado? Tá. Mas é porque não é PWM aí, né? É o PPM. Não, isso daí é PWM, aqui ó, PWM. É servo de... É um canal de PWM, eu tô pegando aqui pelo pininho branco do servo, O PPM entendeu? já foi tratado No software, no ground. Então o rádio manda o PPM, esse PPM é reconhecido pelo... multiplexado. É multiplexado, exatamente. E aí cada sinal de PPM vai virar um... Aliás, não é aqui que a gente faz essa configuração. Isso que a gente está falando de fato acontece, mas não é nessa parte do programa. Aqui o que a gente está falando é esse pino físico, ele está ligado num servo que é controlado por PWM, porque eu estou selecionando PWM e estou atrelando a variável que eu vou linkar com o canal do rádio. Aí que a gente entra nessa parte. Como é que a gente linka um canal do rádio a uma variável? Vamos lá. Em Devices, você tem Stick, você tem Stick de novo dentro do Stick. Então, ó, vamos lá. Devices, Stick, e aí a primeira opção é Raw Channel to Servo Transformation Matrix. Essa matriz, ela define qual canal do rádio vai para qual variável. Aquela right aileron, ela é uma variável do sistema, que pode ou não estar atrelada a um pino físico, certo? Mas ela é uma variável que está dentro do teu sistema. Mas eu estou ligando essa variável a um canal do rádio, beleza? No caso, o canal 1 é esse canal aqui, beleza? Direita e esquerda. E esse canal, ele transforma linearmente essa variável, como? Multiplicando por -1 a variável right aileron, multiplicando por 1 a variável left aileron, para eles girarem em sentidos opostos e o avião girar. Se girar no mesmo sentido, dá merda, entendeu? Tipo, ou freia, vai virar um flap. Então, como o right aileron e o left aileron
subjetivamente falando, eles representam as variáveis físicas, que são os ailerons, então eu tenho que ter valores opostos de PWM para esses servos, ok? Esses valores opostos, eles estão sendo multiplicados por 1, e depois eu ainda posso aplicar um offset. Então, estou aplicando um offset aqui só no left aileron, porque como é o mesmo canal ligado nas duas variáveis, e o offset ele é aplicado, eu acho que antes da transformação, depois não sei agora. Eu sei que você pode colocar em só um dos dois que movimenta os dois, entendeu? Porque como eles estão com sinais opostos, o movimento deles está sincronizado. Então, se você colocar 1.36 sobre 2 aqui e 1.36 sobre 2 aqui, é a mesma coisa que colocar 0 aqui e 1.36 de um lado só. Beleza? Tá. Só uma coisa aí. Como é que são os seus canais? Oi? Os canais estão no... Como é que você sabe os canais? Você não sabe a priori, então você tem que colocar label aqui, tipo, você clica no workspace, você adiciona um label, Aí você bota uma canal barra, 2, 3. aí você coloca qual é o nome dessa variável. É canal raw, beleza? Então você tem aqui R1, por exemplo. Você tem stick input R1, porque é o canal 1 cru, beleza? Canal 1 raw. E isso significa o quê? Que você está recebendo o valor cru que o sinal manda, que o transmissor manda, simplesmente de fábrica. Aí a partir disso você dá um label pra ele, né? Pra você não se perder. Eu não sei como é que... Talvez tenha na lista de variáveis, vamos ver aqui. Você vier em variáveis... E aí, segue. Cadê os Dando parafusos? aula. Cara, a gente acabou não comprando o parafuso, a gente comprou o pitot. O parafuso eu ia pegar aqui em Caxias mesmo. Vou sair daqui a pouquinho pra pegar eles. Bom, pra sair em Caxias tem que ir pro Daniel. O Daniel consegue. Não, eu fui já numa loja aqui do lado. 10 minutinhos. Beleza? Pode deixar, a gente compra. Só terminar aqui. Tô passando, dando uma visão geral pra todo mundo. Se quiser, acompanha aí. A gente tá filmando também. Então, se quiser assistir. Tá. É que o Nori ele vai ter que sair 11 horas hoje. A gente começou e esperava ser o piloto, Não, tá mas tudo bem. tranquilo? Depois ele passa. Sim. Aí você vai em names, aí você consegue. Aqui, bom, de fato, aqui estão todas as variáveis do sistema. Aqui, ó. Stick Stick, input. Isso, você pode colocar um nome para eles. Pra você não se confundir. Isso. Então, o stick input R1 tá aqui. Você pode colocar um nome nele, beleza? E aí, quando você procurar pelo nome, vai estar linkado ao stick input. Então, todas as variáveis do sistema... Eu não sabia disso agora também, mas o intuitivo fala isso, né? Que a gente mudou o control output para uma variável com nome inteligível. Você pode fazer isso para qualquer uma das outras variáveis. Beleza? Você bota saída, aileron. Você pode colocar canal 1, Canal entendeu? 1, né? Inclusive, ele já faz isso de forma automática. Quando você vem aqui, Devices, Stick e Raw Channel to Serve a Transformation Matrix, você tem o canal 1 ligado no Right Aileron, beleza? E canal 1 representa a variável Stick Input R1, é um canal cru, beleza? O default, exatamente. Só que esse daqui é o nome default que está relacionado com o Stick Input RAW 1, entendeu? Poderia estar escrito aí, Stick Input RAW 1, é a mesma coisa que Channel 1, entendeu? É exatamente a mesma coisa. Show? Isso você Isso não mudou. funciona tanto quanto... Não mudei. Nem sei se tem como mudar. Porque Channel é um nome default, tá ligado? É um canal do rádio, beleza? Acho que ninguém muda, ele já vem desse padrão aí, porque todo rádio é canal 1. Todo rádio é tudo canal. no mesmo lugar. Exatamente. Beleza. Então você pode aplicar uma multiplicação na variável a partir do sinal cru do canal. E você pode aplicar um offset na variável a partir do sinal cru do canal. Isso, fecha aí. Então, aplicando essa transformação linear, você muda o stick input R1 para o stick input Y1. Então, o Y é uma função do R, que é uma função linear, beleza? Que é um ganho mais um offset, ok? Então, se você pegar aqui e adicionar o label, se pegar um label qualquer e colocar Y1, você tem aqui stick input Y1, ou Y2 que seja, ou Y3, entendeu? Tem stick input Y26, se o rádio tiver 26 canais, tem aqui, ó, beleza? A única coisa que eu não peguei mesmo é Fala. como saber o offset. Como saber o offset?
é uma questão de tentativa e erro, pelo seguinte: o offset ele está atrelado principalmente ao valor central da tua posição crua, beleza? Então, por exemplo, se ele parado está medindo 0.67, que eu lembro desse número aí, tipo, você tem que aplicar um offset de menos 0.67. Só que, eventualmente, um canal vai controlar duas variáveis. E aí esse offset vai ter que ser dividido por 2, entendeu? Então, assim, é um negócio meio confuso. Mas tem relação com a posição central do stick. E aí você vai fazer o quê? O que você quer é, quando o stick está na posição central, você quer que ele zere o quê? A variável que está atrelada a um pino. Porque o servo vai ter que ficar na posição 0, certo? Então você vai colocar um label para a variável que está atrelada ao pino, left elevator. Essa daí é uma variável atrelada a um pino de PWM. Você vai colocar do lado dela, que não está aqui, um stick input y1, beleza? E aí você vai ver, mudando o offset, mudando o ganho, como é que a variável left elevator muda, entendeu? Então ela está centrada ali em 0 porque a gente aplicou o offset correto e ela vai para menos 0,34 e para mais 0... Caralho. Tá ruim. Ela vai para mais 0,34 e para menos 0,34 porque a gente aplicou o ganho correto. Então o ganho vai mexer nessa amplitude e o offset vai deslocar essa amplitude em torno do 0. Beleza? Até tá aqui, ó. O 1 tá com 0 e o outro tá com 0.01, entendeu? Não é uma parada exata. A gente foi testando ali, mudando os valores. Mas vamos fazer na prática para ficar mais realista. Left elevator, se eu colocar aqui 0.6 e der um apply e der um save, ó, mudou, beleza? Então 0.6 foi o ganho, não foi o offset. O offset mexe nisso. O ganho ele vai mexer na amplitude que você mexe. Por exemplo, mexi 1/3 de stick aqui, vai mexer quanto da variável, entendeu? 1/3 também, 2/3, 100% dela, entendeu? É o mapeamento dessa posição máxima e mínima com os valores máximos e mínimos da variável. E onde é que você define os valores máximos e mínimos da variável? Vamos ver também. Offset. Vamos colocar 0,5 de novo. Ele vai voltar para a posição que ele deveria estar. Voltou. Então, ó, agora tá bonitinho. Mas, pô, tá entre menos 0,34 e mais 0,34. O que é 0,34? É o valor em graus, não, é o valor em radianos da variável que você seta aqui. A gente está em Devices, Stick. Vou fechar Stick, vamos para Actuators. Actuators você tem a parte física, que é de fato como que... Vamos lá. Existem duas etapas. A primeira delas você vai transformar o sinal cru em um sinal de PWM, transformando ele de forma linear. E a segunda etapa, você vai mapear um PWM em um valor numérico de graus, um valor físico, beleza? Que representa uma deflexão. Essa segunda etapa é quando você vem nessa aba física, Actuators Physical. Então, você tem aqui o Actuator 1, que está representado pela variável PWM1, que eu posso nomear isso daqui, não é... Eu coloquei o mesmo nome da variável por uma questão lógica, mas o que eu estou controlando é o PWM. Aqui pouco importa o nome da variável, porque eu atrelei ao PWM1 a variável right aileron. Aqui eu não estou atrelando o PWM1 à variável right aileron, eu estou mexendo no Actuator 1, que representa o PWM1. Show? E eu posso colocar qualquer nome aqui que lá não vai mudar, vai continuar indo para a variável de sistema. Isso daqui é só um nome. E aí aqui é onde você ajusta a curva de como o PWM, em percentual de PWM, vai se relacionar com grau. Ou seja, eu tenho aqui 30% de PWM se relacionando com 0,34 radiano e 70% de PWM se relacionando com menos 0,34 radiano. Tem 3 pontos, então eu posso fazer isso daqui virar... ele não interpola, ele interpola linear. Então se eu tirar isso daqui da reta, passar para cá, por exemplo, colocar menos 0,1 e pá. Tá vendo? Tipo, ele vai fazer uma parada assim. Então aqui é o pulso em PWM e aqui é o ângulo em unidade, Actuator Unit, Radian Degree, ou etc, tá ligado?
Maneiro, né? E aí você pode ajustar a curva do servo. Vou colocar isso daqui para 0 de novo. Linear. E até porque a gente não sabe como que o servo vai se comportar lá no avião. Por exemplo, você pode ligar e o braço dele está torto em relação ao zero. Tudo bem que é só você tirar o bracinho, zerar e colocar de novo. Mas supondo que não dê certo, você pode fazer isso via software aqui. Então você pode mexer no centro dele, tá ligado? Então se você mexer nessa barrinha aqui, até quem foi descobrir isso, eu acho que foi você. Lembra que você mexia aqui e o Serginho mexia? Eu lembro disso. Então... É a famosa linkagem não, a Trim. o trim. Exatamente. Esse daqui é o trim. Então você pode, para trimar, você clica no botãozinho, que ele vai mexer bem pouquinho. Se tiver destrimado pra caralho, você pega o mouse e mexe. Tá ligado? Eu não entendi uma coisa. Fala. Por que o 0,34, se você no final das contas... Por que você tem que passar pelo 0,34 ali, aqui, se no final das contas o que vai virar é o porcentagem de... Não, tem duas coisas. Se isso daqui... Por que não é 100, É uma 150 e 0? a constraint no sinal. Por que não é 150 e 0? Poderia ser. Aí o que iria mudar? O ganho na matriz. Aí se Entendeu? diminui. Com aquele ganho de 1, beleza? E com 30 e 70 aí, eu consigo fazer o mínimo da variável e o máximo baterem com o mínimo do stick e o máximo do stick. Se eu colocar ali, em vez de menos 1 e 1 na matriz, colocar menos 2 e 2, certamente eu vou ter que mudar isso daqui para mapear de outra forma, entendeu? São dois lugares que mexem na mesma coisa. Eles mandaram o default com 30, 50 e 100, eu não sei porquê, ou com 30, 50 e 70. Então eu só mexi na matriz. Naturalmente é porque o stick do rádio nunca trabalha 100% certinho. Você sempre deixa uma zona morta. Isso, pode ser. Aliás, pode ser não, provavelmente é Aí isso mesmo. você joga, você tem certeza que o stick vai chegar em 70%. Em qualquer rádio, o stick vai chegar em 70%. Pode crer. E em 30%. O zero do PWM e o 255 eventualmente não vão ser atingidos. Exatamente. O zero do stick aqui ele pode ser, sei lá, 30 de PWM, 50. Não, isso é sempre quando você vai se configurar, tu deixa uma zona morta. Na verdade, eu uso 90 e 10, mas também 70. Parece bom também. Parece bom Isso também. parece- Ok. Vou usar também, vou Vou adotar. vou adotar. Vou adotar. Parece bom também, ok. E aí aqui você tem os outros atuadores do PWM1, PWM2, etc, etc. Então isso daqui é o que a gente vai ter que configurar no físico, beleza? Quando a gente tiver com os servinhos controlados lá. Por exemplo, se você quiser inverter o servo, girar para um lado ou para o outro, coloca essa curva daqui ao contrário, entendeu? Isso daqui é para mexer no servo físico, show? Certo. O que significa o Actuators Logical? O lógico, ele vai relacionar um control output, uma saída de controle, beleza? E controle, nesse caso, significa controle automático, a uma mesma variável do sistema. Então vamos lá. Quando você tem uma variável que está atrelada a uma porta de PWM, a porta de PWM só vai variar o valor do PWM se essa variável sofrer uma mudança. Então, a partir do momento que você coloca o PWM1 com a variável right aileron, se a variável right aileron não mudar, o PWM1 da porta não vai mudar, entendeu? Porque o que controla essa porta é essa variável, entendido? Então, você pode atuar sobre essa variável que controla essa porta de duas formas. A primeira, mexendo isso daqui, ó, left elevator, right aileron, left aileron. Estou mexendo na variável. Mas eu posso mexer nela também de forma automática, através dos control outputs. Como é que esses control outputs são definidos? Você vem aqui, tem uma aba de controle, beleza? Cada controle o envelope de voo do avião. O envelope de voo são as fases do voo do avião. Tipo, decolagem, aterrissagem, subida, voo de cruzeiro, loiter, tudo isso faz parte do envelope de voo. Essas fases, por exemplo, o cruzeiro, cada uma delas vai ter uma malha de controle para controlar a atitude do avião em determinadas circunstâncias. Então, você tem aqui o controle de atitude do pitch, do roll, do yaw, e tem outras coisas também, tipo controle de roda e de aceleração, thrusting, ok? Isso daqui eu estou mais ou menos sabendo que a gente estava vendo ontem. Mas qual que é o ponto? Toda saída
de malha de controle, você pegar aqui standby, loop, pitching, toda saída vai ser um control output, ok? Esse control output, ele nada mais é do que um sinal de controle que está sendo enviado para algum lugar. E esse lugar não é setado de forma automática. Por isso que existe uma matriz em devices, actuators, logical, porque é um sinal de controle a nível lógico, que liga um control output a uma variável. Então, existe uma malha que percebe, por exemplo, a variação de pitch e gera um sinal de controle, beleza, para um atuador. Agora, quem é esse atuador? Esse atuador está ligado via PWM, via RS485, via I2C no teu Veronte. E essa porta física está atrelada a uma variável do sistema. Como está em nível lógico, o control output vai atuar sobre a variável do sistema e a variável do sistema vai atualizar o valor de PWM, por exemplo, que está sendo mandado para o atuador. Pegou o caminho? Então, você tem uma variável do sistema que controla alguma porta na qual está ligado um atuador, e essa variável ela é controlada tanto pelo stick quanto por uma malha de controle, eventualmente, quando você muda do modo automático para o manual aqui. Beleza? Você mudou para o automático, ó, não está mexendo, porque no modo automático ele não diz que é para eu controlar o atuador pelo rádio. Pelo rádio. A variável, ela não mexe. Se a variável não mexe, o elevator em si não mexe. Beleza? Então, a matriz de lógica é para setar os parâmetros do piloto automático. Exatamente. A matriz de lógica é para setar os parâmetros do piloto automático. Na verdade, os parâmetros de entrada e saída. Qual actuator output controla qual variável do sistema. Então, ó, o actuator output, o 1, ele é para pitch, ele vai controlar o right e left elevator. Como? Os dois para cima ou os dois para baixo. Então, o mesmo sinal. Já no LEM, actuator output, o 4, yaw-in, ele vai para o right elevator com o sinal trocado em relação ao left elevator. Beleza? Então, já falamos dos atuadores físicos, lógicos, saturação. Bom, não mexi em saturação, mas eventualmente é isso daqui, tá ligado? Se você clicar em Allow, Command, Alt, Off Limits, ele deve ignorar a saturação, a princípio. Que é como tá agora, né? Não, não sei. Isso daí tem que ver depois. A gente vê na prática. Bom, o que mais que a gente tem que falar? Oi? Payload, Communications. Isso daqui é para controlar pela internet, por satélite. Então aqui tem 4G, Iridium. Sensores. Isso daqui não... Essa aba de sensores ela não é tão importante por aqui, porque você pode alterar tudo pelo setup da missão. Beleza? Uma parada que a gente descobriu ontem. Eu vou mostrar para vocês agora, só vou ver se não tem nada mais importante para falar antes. Stick. Então a gente aprendeu como configurar a matriz que liga os canais crus às variáveis do sistema, como aplicar um offset. Isso daqui é importante. Ó, mask servos. A variável do sistema ela só vai estar habilitada se você tiver com isso daqui marcado em verde. Então, ó, por exemplo, se eu posso estar falando merda, mas vamos confirmar. Se isso daqui não tiver nada marcado, eu salvar e tiver no modo manual, esse mexe. Não mexe. Tá vendo? Então, Aquele momento que você resolveu não mexer. Exatamente. É porque É o lógico. é o lógico. Porque o que acontece? A gente tinha marcado isso daqui até o 8. E aí o piloto queria adicionar um botão que era para flap. E aí a variável do flap não mexia, tá ligado? A variável interna do sistema do pipe não estava mexendo. Eu falei, puta que merda, a gente batia a chave, tipo, era uma chave dessas aqui. Aí, pois é, e aí não funcionava. Tinha que dar todas. Porque a gente ligou um canal
Agora Mas não- deve mexer, pronto, Mas tá também não mexendo. dá saída do canal. Exato, pra ligar. Porque, pô, esse sistema aí é estável pra caramba. Deixa eu te falar, a questão do paraquedas. Você vai estar ligado em um desses canais também. Não, paraquedas vai Vai ser ser só independente. pelo 400 MHz. Vai Beleza? ser só um rádio específico para paraquedas. Vai ser um rádio pro paraquedas. Para não ter chance da gente... Porque a gente vai usar o paraquedas se isso não funcionar. Então, se isso não funcionar, a gente não vai habilitar o paraquedas. Eu não vejo porque o paraquedas estaria aqui. Entendi. A gente vai ter o paraquedas no Veronte quando esse negócio estiver tão estável que aí a falha vai ser por outra coisa que não o sistema de controle. Só que atualmente o nosso maior medo é o sistema de controle. Então, assim, vamos usar, ver o opinião do Gilberto também, mas isso daí não está definido. A gente pode botar o paraquedas aqui, isso é assim. Não, ele é funcional. Se botar Aqui, só ó. que pra gente Vai ter ser uma mais... chave, outra, Ah, ligou o paraquedas. Aí Mas você pra gente liga vai ser os mais- canais ali, como a entendeu? vai ser mais seguro estar separado. E o paraquedas é acionado por o quê? Por um PWM, que aí você vai em Connections, liga um canal a uma variável, seleciona 2 PWMs e liga no atuador do paraquedas. Aí o paraquedas ele vem com uma caixinha, uma eletrônica, que recebe PWM, beleza? E tem que ser PWM de 2 canais, tem que ser redundante para você não bater sem querer e o negócio explodir. Então é tipo, pô, bati sem querer, não, eu realmente quero, aí bate as duas. Liga e tem certeza de ligar, assim. É porque é um foguete que aciona o paraquedas, tá ligado? Você não pode acionar isso no chão, em hipótese alguma. Nossa. Aí é pica. Aí. Tá, Os caras colocarem isso. Deu merda, velho. não é? Importante. Vamos falar agora sobre os modos de operação. Isso daqui foi tudo sobre configuração, né? Sobre como ligar o servo a nível físico, a nível lógico para controlar de forma automática, como transformar o sinal cru em um sinal processado que vai mexer numa variável do sistema e como que essa variável do sistema está ligada numa porta, beleza? Então aqui Connections, como a variável está na porta, Devices, você tem o Actuators, que é Physical, Logical, você tem o Stick, que tem as matrizes. Então vamos para Control. Tinha falado um pouco, porque a gente falou da questão do Actuators Logical. Então, de onde é que vem o Control Output? Vem da malha de controle. Que malha de controle? Uma dessas 30 que tem aqui, porque a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fases. Cada fase você tem Pitch, Thrusting, Rolling, Yawing, entendeu? Então, essas malhas de controle, muitas delas são iguais. Por exemplo, no Cruise e no Hold, a malha de pitch certamente é muito parecida, porque você não tem grandes restrições. Agora, a malha de Rolling e de Yaw, entre o Cruise e o Takeoff, ou o Landing, que são fases cruciais, você não pode oscilar no chão, entendeu? Certamente a sintonia do controle vai ser um pouco mais suave, beleza? E... como é que você... Bom, entra no modo de voo automático e sai do modo de voo automático por essa caixinha aqui. Isso daqui é por onde você... Acho que você tem que conectar o X-Pen ao rádio dele. Não, isso daqui é para voar. Ó, você clicar 2 vezes, vai brotar essa caixinha. Essa caixinha é por onde você opera essa unidade aérea. Então, se eu tiver 2 unidades aéreas, a Tobá 1 e a Tobinha, quero voar com os 2 ao mesmo tempo, clico na caixinha da Tobinha e vai aparecer aqui a Tobinha com as mesmas opções. Então, isso daqui é a configuração da missão para cada aeronave, beleza? Vamos lá, um overview de como usar essa caixinha. Nesse canto aqui, você tem o Standby, Takeoff, Climbing, Hold, Cruise, Landing e Flare. Então, você vai alterar a fase do voo da aeronave. Por exemplo, se você quer decolar e pousar no manual, mas você quer fazer o voo de cruzeiro, ou seja, a sua missão de forma automática, você vai decolar com ele marcado em Cruise, no manual, vai jogar aqui aileron e tal, elevator, vai, decolou. Quando você passar para o automático, aí ó, viu, ele já não responde mais os meus comandos. Tem isso daqui, mas whatever. Deveria fazer alguma coisa, eu acho. Mas enfim. E aí agora ele está no voo automático, seguindo uma determinada missão. Beleza? Você botar ali cruzeiro antes e aí joga pro automático. Tá meio louco. Será que tá desligado o GPS? Não sei porque ele apareceu ali. O hardware de luz não tá ligado. Não tá ligado. Tá no meio do Pacífico, é um bug. De qualquer forma.
gente criou essa missão aqui, beleza? Então, quando você clica em Cruise, é a única fase em que ele vai seguir o percurso da tua missão, ok? Se você clicar nessa setinha aqui pro lado, você clicar no... Calma aí. Set Height Mode. Bom, cada uma dessas setinhas aqui, você tem alguns parâmetros da fase que você quer controlar, beleza? Então, por exemplo, a velocidade do voo de cruzeiro, que já está alta pra caralho. Waypoint Reach. Isso daqui tem que estar marcado para ele passar pelos waypoints, ok? E se eu não me engano, isso daqui, você clica no mapa, você clica num ponto, você tem o índice desse ponto, tipo... XY. Não, ó, tá vendo que tá mudando aqui 2, 3, Ah, tá. tipo, cliquei no mapa, 1, entendeu? Então esse daqui é o ponto 1, esse é o ponto 2, esse é o ponto 3, beleza? Certo. Esse daqui é o ponto 0. Então, se eu pegar aqui e colocar esse ponto daqui para ser o ponto 0, vamos ver se funciona. Aí, ponto 0 iluminou isso daqui. Tem 2 pontos zeros? Não sei, mas tem uma forma de você orientar esses pontos. Deixa eu ver aqui. Phases. Cruise. Tem que estar com o section marcado. É esquisito. Então, pra falar a verdade, isso daqui eu não aprendi direito, não. Mas, basicamente, o que eu sei é isso que eu falei agora, né? Assim, você vai passando de fase em fase. Você chega na fase que você quer, muda para o modo automático e a fase de cruise vai executar a missão. Aí, se você clicar aqui em... Bom, as outras opções são Center Map, que ele vai colocar o... Bom, agora está no meio do Pacífico. No voo de cruzeiro, ele quer chegar em pontos, e aí quando você troca para automático, ele cria uma rota, a menor distância daquele ponto. E tenta Isso, a melhor distância. Por isso que cria aquela reta, lembra? Ele estava no manual. Tem uma missão ali, mas ele não está fazendo a missão porque ele está no manual, tá suave. Você mudou para automático. Na fase de cruzeiro, ele vai ligar o ponto onde você tá com o ponto 0 da tua missão, tipo, viu ali que estava ponto 0, ponto 1, ponto 2, ele fica fazendo aquele circuito ali. E aí ele vai seguir para o primeiro ponto. Quando ele entrar no primeiro ponto, segundo, terceiro, e aí vai desenhando aquele caminho, sacou? Ele cria uma reta e segue a reta. Segue a reta. Aqui, Edit Mission. Seria bom se a gente tivesse... Tá aí teu paraquedas. Não pode ser muito longe. O Sega tinha falado Mas também o de paraquedas fazer a também tem troca. que saber acionar, não pode acionar de qualquer jeito. Não. Pode ser. De qualquer jeito? Não, faz sentido. Não. Pode ser de qualquer jeito, pode ser de qualquer jeito. O quê? Isso. Pode sim, pode sim. Cabeça pra baixo, né? O Sega tá com um negócio de ter uma chave controlada por esse rádio. Que tira o controle disso e passa para um dos rádios de backup. Isso. Aí é um rádio de backup, né? Isso, exatamente, é um outro rádio. Exatamente. Isso a gente tem que implementar ainda, né? Não, essa chave daí já existe, é plug and play. É um negócio assim, uma arrayzão, um monte de canal de um lado, um monte de canal de outro, e aí você dá switch entre os receptores. É tranquilo. Tá, Depois você dá uma olhada. Bom, não sei porque que ele foi parar no meio do Pacífico. Vamos tentar ligar o X-Plane pra fazer o Hard in the Loop agora. Caralho, quanto tempo de vídeo tem? Uma hora. Nossa. Dá uma pausa aí, então, só pra gente iniciar outro.